secretário, faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Ananias Neto. André Lima. Presente. Dionis Campos. Presente. Edmar Gomes Filho. Hélio José Janone. Presente. Gilmar José Lavorato, presente. Fernando Peps. Elvésio Badaró. Presente. Ismar Nóbrega. Luiz Carlos Amâncio. Rafael Alcântara Ranucci. Doente. Rafael Dias Sampaio. Sebastião Lucre. 41ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Coronel Procópio, Estado do Paraná, realizada em 14 de novembro de 2017. Senhor secretário, faça a leitura da ata. Vereador está pedindo dispensa da ata. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem. Aprovado. Senhor presidente, A leitura eu da ata. gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do Edson Golfieri, um velho guerreiro do MDB de Coronel Procópio. Faleceu nessa tarde de hoje. Senhor secretário, é expediente? Sim. Resposta PI, pedido de informação 320-17, obras e convênios de saúde. Rafael Sampaio e Fernando Peps. Tem uso da tribuna? Não. Não. Passamos para o pequeno expediente. Sim. Vereador André Lima. Recorda lá dentro. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Venho aqui hoje falar de um evento organizado pela Escolinha 9 de Julho, que aconteceu nesse final de semana no estádio Birajara Medeiros, onde tivemos a peneirada do Flamengo, acho que de grande importância, um clube de expressão nacional, onde tivemos cerca de 300 meninos entre 11 e 15 anos. Né? Esses meninos participaram na sexta e sábado, e foi um evento gratuito, não teve cobrança nenhuma por parte dos meninos, por parte do Clube 9 de Julho. A única exigência era o atestado médico. Tivemos meninos da cidade de Maringá, São Paulo, Assis, Marília, Cândido Mota, etc. Tivemos a presença também de vários olheiros, né, do Flamengo, Ponte Preta, Atlético Paranaense. Tivemos a presença de vários empresários ligados ao futebol brasileiro. E, para a alegria de Cornélio, foi selecionado 8 meninos que vão ficar no ninho do Urubu alojados durante 10 dias, fazendo testes para ver se consegue o ingresso no time do Flamengo. E também vamos ter mais 9 meninos desses atletas que eles vão ser avaliados, vão ficar sob observação dos olheiros em outros testes que vão acontecer pelo Brasil afora. E esse foi o lado bom, né? Queria parabenizar a iniciativa do 9 de julho, só que também tivemos, eu não sei qual o motivo, a nossa imprensa esportiva não cobriu esse evento. Eu não sei qual o real motivo, né? É uma pena isso ter acontecido.
teve a participação lá, foi apenas do Bola na Rede e do Paulo Ribeiro, que sempre está nos acompanhando aqui. Então, eu queria falar que é uma pena esse tipo de coisa acontecer, né? E são pessoas ligadas ao PSTC. Também queria falar que não teve a presença de nenhum olheiro do PSTC nessa peneirada. E fico aqui muito contente por um lado e triste por outro. Muito obrigado. Vereador Luiz Carlos Amâncio. Senhor presidente, senhores vereadores, população presente, aquela que acompanha a sessão através da Rádio Cornélio e da TV Câmara. Vereador André, com relação, eu acho que eu vou me manifestar pelo fato de fazer parte também aí da imprensa esportiva. O que nós temos, eu não posso te precisar se foi isso que aconteceu. Eu, por exemplo, fui convidado pela vereadora Angélica para que comparecesse lá aí por outros afazeres. Eu realmente não fui por causa disso, até porque gosto. Mas nós tivemos no ano passado uma série de polêmicas e algumas tentativas de inviabilizar o PSTC aqui dentro da cidade. E a partir dessas tentativas criou-se uma rivalidade. Criou realmente um certo distanciamento entre grupos na cidade, que eu particularmente considero isso ruim, mas são consequências de atitudes que são tomadas. Algumas pessoas realmente tentaram e falaram abertamente que o PSTC não tinha que representar Cornélio, não tinha que ficar na cidade, e isso criou, evidentemente, uma área de desgaste grande, porque tem uma outra parte da torcida, infelizmente, que é uma parte grande da torcida, e da imprensa esportiva também, que defende o PSTC aqui na cidade, mas acredito que no futuro tem espaço para todo mundo e as coisas devem caminhar de uma maneira boa. Abordando já a questão da pauta, vereador Fernando, vereador Rafael, eu tinha abordado uma questão, vereador Fernando. Sim, mas tem uma questão pertinente e importante com relação a esses pedidos de informação na Câmara, senhor presidente. Os pedidos de informação que eu faço não tem pegadinha. Eu não faço pedidos de informação com pegadinha para tentar usar isso politicamente depois. Então, o pedido de informação que eu tinha colocado na sessão é um pedido de informação que visa a segurança dos prédios públicos da cidade. Vou citar textualmente o posto de saúde da Vila Independência, que é um ponto de tráfico e consumo de drogas. Isso moradores do entorno disseram algumas vezes para mim. Então, naturalmente, que isso tem que ser uma preocupação dessa Câmara de Vereadores, e para mim não importa muito também se é através de pedido de informação, se é através de indicação, mas faço um alerta com relação à consciência. Nós precisamos de tudo, menos de vereador baba-ovo, puxa-saco, que de repente se coloca contra algumas ideias, achando que essas ideias possam prejudicar a cidade, quando na verdade não são para prejudicar a cidade. Eu fiz um pedido de informação aqui com relação a vigias, a prefeitura respondeu dizendo que nós tínhamos 33 vigias, e se a gente vai em prédios públicos aí na cidade, nós não encontramos esses vigias. Me chamou a atenção lá a placa de uma empresa de monitoramento que está em processo de falência. Então, tem que ter um serviço de monitoramento, e quando eu faço uma indicação, um pedido de informação, o objetivo é exatamente esse. Não é achacar ninguém, não é tentar afrontar nenhum tipo de procedimento, mas melhorar alguns procedimentos que possam estar ocorrendo de uma maneira indevida. Então, a minha postura aqui sempre foi essa, vereador André. Na legislatura passada também foi assim. Infelizmente, vereador Fernando, vocês têm apresentado pedidos de informação e essa Câmara tem votado a favor. Curiosamente, com relação à minha pessoa e no meu caso, a situação não tem ocorrido dessa forma.
Vereador Rafael Dias Sampaio. Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, boa noite, ouvintes da Rádio Cornélio, população aqui presente. Nesse momento a gente vem, eu acho que, não me lembro se alguém chegou a comentar, mas eu acho que a gente teve um pequeno lapso, porque mês passado nós não comemoramos, né, mas divulgamos o Outubro Rosa. E esse mês não vimos muito a divulgação, até por nós mesmos, né, do Novembro Azul, que é tão importante quanto o Rosa. A gente vê principalmente a questão do preconceito com relação à realização do exame de próstata, mas a gente tem que tomar consciência da grande importância desse exame e temos que parar com essa bobagem. Eu posso dizer, porque tive um parente próximo que faleceu por causa de câncer de próstata e teve uma grande sobrevida de mais de 20 anos, porque conseguiu constatar o câncer de próstata no início. Se tivesse constatado antes ainda, talvez estivesse vivo até hoje. Mas ainda há uma grande relutância do homem em fazer esse tipo de exame, e nós não poderíamos aqui deixar de fazer uma menção a essa a importância desse exame, além de outros exames que os homens devem realizar, porque é que nem dizem, né? As mulheres cuidam mais da saúde do que os homens. O homem é um pouco mais relapso nesse ponto e a gente deveria começar a conscientizar mais os homens de que devem procurar os médicos, devem procurar realizar os exames, que essa é uma questão de saúde, uma questão de futuro deles próprios. Muito obrigado, senhor. Vereador Ananias Neto. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, população presente e as que nos acompanham através das transmissões. Hoje volto aqui na tribuna para comentar do projeto em primeira votação, que é o programa Wi-Fi Livre Cornélio, nos espaços e prédios públicos do nosso município, autorizando o município a essa prestação de serviço de forma gratuita para a nossa população. E também trago em pauta hoje um projeto de minha autoria e também do vereador Jones, que entra em apresentação, que é o programa Adote um Canteiro, no âmbito do município de Cornélio Procópio, um projeto que surgiu da demanda, da procura de alguns empresários, comerciantes do município de Cornélio, que teriam interesse de adotar canteiros, como exemplo, a Avenida Alberto Carazai, da Avenida São Paulo, em que, de frente com o seu estabelecimento, tem uma permissão, né, uma legal, em relação a poder estar plantando, para poder estar cuidando desse perímetro. Então, foi em cima dessa demanda que eu e o vereador Jones montamos o projeto e colocamos a apresentação hoje, e os vereadores terão a semana para estar analisando. Muito obrigado. Passamos para o grande expediente. Vereador Luiz Carlos Amâncio. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador Fernando vai gostar dessa colocação. O vereador Gilmar Lavorato, nós abordamos uma questão aqui, doutor Gilmar, por ocasião daquela discussão de racismo aqui na Câmara. E nós falamos da questão salarial da remuneração do negro, ser abaixo da população branca. O doutor me pediu para que, quando tivesse uma informação mais concreta, para que trouxesse, então eu faço questão de imprimir, vou deixar nas mãos do vereador,
um levantamento que saiu essa semana dizendo que os negros ganham a metade da remuneração dos brancos no país e que na batida que as coisas estão indo demorará 70 anos para que tenhamos o equilíbrio, que as remunerações passem a ser equivalentes. É que, na verdade, esses números, como eles não são divulgados, passa-se a impressão de que a remuneração não seria tão distante assim, mas é fruto, sim, da discriminação e do racismo que nós temos no país, refletindo diretamente na remuneração salarial da população negra. Então, só abordo aqui desse grande expediente essa questão, vou fazer questão de deixar, porque esse é um assunto que vai ser bastante debatido de agora para o ano que vem. Vereador Rafael Sampaio. Senhores vereadores, nós estamos vendo com muita preocupação as últimas medidas do Executivo Municipal, principalmente com relação ao aumento de impostos. Hoje nós vamos votar o aumento do ISS e daqui uns dias vai vir o aumento do IPTU. No entanto, hoje nós vamos nos ater à questão do aumento do ISS. Já discutimos, já debatemos, mas acho que faz necessário reforçar as nossas ponderações. O aumento do ISS, no meu ponto de vista, é uma medida temerária, uma medida contraproducente. Impostos mais baixos dinamizam a economia e incentivam o consumo. O Brasil hoje tem uma das mais altas cargas tributárias do mundo. O brasileiro trabalha em média 5 a 6 meses do ano só para pagar impostos. E agora, esse contexto, principalmente em Cornélio Procópio, tende a piorar. Vale lembrar que Cornélio já é uma cidade cara. Basta a gente ver o preço dos combustíveis, dos aluguéis. Entre outras coisas, né? Gás. Mas o gás aumentou no país inteiro, né? E com o aumento de impostos, essa situação, com certeza, vai piorar. Quando aumentamos, eu penso assim, todos aqui querem o aumento de receita. Ninguém é contra o aumento de receita. Mas, não através de aumento de impostos, mas sim através de medidas que tornem a máquina administrativa mais eficiente, do controle de gastos supérfluos. E se me recordo bem, esse ano não me lembro, por parte do Executivo, nenhum projeto nesse sentido de tornar a máquina pública mais eficiente, ou uma medida de controle de gastos. O fato é que essa medida de aumento de impostos vai tirar o oxigênio da economia de Cornélio. Por isso eu temo que ela afugente empresas de Cornélio que poderão se transferir seus negócios para cidades vizinhas, onde a incidência de imposto é muito menor. Além disso, como já foi dito antes, o aumento de imposto faz aumentar a inadimplência, que em Cornélio Procópio, segundo foi informado na última audiência pública,
que nós realizamos aqui na segunda-feira, é de aproximadamente 50%. Ou seja, 50% dos contribuintes de ISS não pagam, 50% dos contribuintes de IPTU não pagam. E se eles já não estão pagando o preço que está aí, imagine se vão pagar um preço maior ainda. Hoje, por conta da crise econômica, há uma diminuição na demanda de serviços. Isso aumenta os custos dos prestadores de serviço, que com o aumento do ISS irá aumentar ainda mais, com duas consequências possíveis: repasse para clientes e consumidores, que vão ter que arcar com tais despesas, ou aumento de informalidade. Sem contar que o aumento proposto vem na contramão dos discursos políticos de crescimento e certamente será responsável por afastar investidores em virtude da perca de competitividade. Sorte das cidades vizinhas. A administração, até o momento, não apresentou nem disponibilizou os planos de ações de suas secretarias. O que se vê muito são gastos excessivos, com ações que não atendem aos interesses públicos, como gastos com festas, diárias, veículos de luxo e a má utilização do dinheiro público, como, por exemplo, o gasto com asfalto de má qualidade. E é como dizem, quando a gente faz um serviço mal feito, o serviço vai ficar mais caro, porque vai ter que ser feito. Dá uma parte, vereador. Sim. Eu não estou entendendo onde o vereador quer chegar. Se eu falar que o asfalto é de má qualidade, eu não concordo, porque o asfalto que está sendo feito em Cornélio Procópio é o asfalto que está sendo feito no Brasil inteiro. Então, no Brasil inteiro... Não, eu acho que o senhor está vendo, não é o asfalto terminado. O senhor está vendo um asfalto que está feito a camada de baixo, que depois vem asfalto de cima. O que eu penso... O que houve, por exemplo, no Marta de Cash foi um problema da Sanepar. Vossa Excelência foi lá, fez um videozinho, foi um carnaval. Agora, eu acho o seguinte, o nosso asfalto está sendo de boa qualidade. Entendeu? E outra coisa, nós pegamos uma prefeitura, nós temos que arrumar ela inteira, porque quem pegou ela acabou com a cidade. Então, eu acho que vocês estão querendo demais, gente. Eu acho que não tem cabimento. Eu acho que a gente tem que ter coerência. Eu acho que a gente tem que procurar, trabalhar, vamos lutar, vamos levantar, vamos arrumar essa cidade. Agora, criticar, não adianta. Nós estamos fazendo aí, feito um louco asfalto. Qual a cidade que está indo no Paraná que está fazendo tanto asfalto como nós? Me apresenta, eu queria saber. Aqui na região, quem é que está fazendo asfalto que nem Cornélio Procópio? Não está, Rafael. Eu acho que não vão pegar pelo lado do asfalto, que não cola. Não cola, gente. Eu acho que a gente tem que estar aqui com coisa séria. Eu não estou dizendo que Vossa Excelência não dá, mas só que aí nós estamos fazendo muito asfalto. Olha só como, essa cidade está um canteiro de obras, como devia, 5 frentes de trabalho. Então a gente está trabalhando, o prefeito está aí com recurso próprio, gente. Entendeu? Então é isso, vereador. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de calma. Antes de voltar ao discurso, só com relação a isso, desde o início, do primeiro dia que o prefeito Amin veio aqui, eu falei que a gente tinha que pensar muito com relação a essa questão das obras aqui em Cornélio Procópio. Porque Cornélio Procópio disse no primeiro dia que parecia cachorro correndo atrás do rabo. A gente fazia um serviço aqui para arrumar outro serviço lá, quando termina de arrumar, já tem que voltar para arrumar ali. Por quê? Porque, infelizmente, os serviços não estão durando. Basta passar nos lugares onde estão sendo feito o asfalto, você já vê alguns lugares esfarelando, alguns lugares já fazendo buraco, e um asfalto novo, que, se vocês acham que isso é um asfalto de qualidade, é uma opinião de vocês. O que eu entendo, e aqui a gente faz a crítica, não só por fazer, mas para que seja repensada essa política.
Às vezes é melhor gastar um pouco, demorar um pouco mais para se asfaltar os lugares, mas fazer um asfalto que dificilmente vai ter que ser refeito daqui a 4, 5 anos. Onde vai ter que ser feito os mesmos gastos que estão sendo feitos agora. Uma parte, é isso que nós vereador, estamos falando. uma parte. Sim. Mas a fiscalização é só uma crítica até, às vezes, construtiva para o senhor. O senhor criticou muito o asfalto do Marta de Cash, mas tem um loteamento privado que eu fui lá ver, é um asfalto muito inferior do que foi feito no Marta de Cash e eu não vi ninguém lá cobrando esse asfalto. Então é uma situação assim, eu acho que a gente tem que fiscalizar todos os sentidos, não só a parte da prefeitura. Eu acho que tem que ser cobrado todas as obras. Inclusive, eu procurei a administração e fiz um pedido para eles ir lá. A própria fiscalização da prefeitura está avaliando esse asfalto, porque não é só o da prefeitura que está com problema. Aquilo lá não tem nada a ver com prefeitura, é um asfalto de má qualidade, na minha opinião também. Ali é óbvio que também é uma falha da fiscalização. Pedro Rafael, Isso eu já disse no começo do ano. Talvez o senhor não se lembre, mas eu falei de alguns asfaltos lá do Vale Verde, que é um asfalto recente, e é uma obra que não foi feita pela prefeitura. A gente procura falar da onde a gente acaba indo, vendo. Tem vários outros asfaltos que estão ruins. Mas a questão, não estou nem entrando na questão agora do Marta de Cash, estou falando do asfalto que está sendo feito no município. Acho que tem que ser feito o asfalto, acho que estão trabalhando, não nego que estão trabalhando no sentido de fazer o asfalto, mas acho que às vezes deveriam repensar na forma como isso está sendo feito. Porque às vezes a gente quer deixar tudo arrumado, na pressa, porque há uma cobrança forte com relação a isso, mas às vezes é melhor fazer um trabalho bem feito do que ter que refazer ele novamente lá na frente, o que daí faz gerar um aumento de despesa. Entendeu? Diga. Vereador Rafael Sampaio. Existe um fato que é aquilo que a gente pensa. Existe outro fato que é aquilo que a gente ouve das pessoas. Está um exemplo. Vamos fazer uma visita ali naquela região, para frente do estacionamento do Edson Dulce. Foi um dos primeiros lugares que foi feito a pintagem de preto do asfalto. A população já está reclamando do asfalto lá. Fazem quantos meses que foi executado? O Marta de Cash, tá? Conversando com servidores, me disseram, e só tem um jeito de tirar a prova dos 9, é uma comprovação da qualidade do asfalto. Mas a base lá é abaixo de 30 centímetros. Não entendo de asfalto, estou dizendo aquilo que eu ouvi de pessoas que trabalharam lá. E, inclusive, tá, durante o período que estava executando o asfalto, passou uma máquina agrícola lá num determinado lugar e no outro dia teve que se refazer. Então o Marta de Cash vai na mesma história do João Rocha. João Rocha, um bairro inteiramente destruído, aquela avenida Alex Carvalho, o Vitorelli, só foi feito o asfalto na frente da empresa que tem lá, talvez seja da proximidade da administração com a empresa, não sou nada contra, mas não se fez no resto do bairro. O panorama em que nós vivemos, uma completa, não se dá satisfação do nosso bairro, vereador Luiz Carlos Amâncio. Tenho respeito e sei que Vossa Excelência tem cobrado isso aí, um bairro importante, um bairro numeroso, tá? Tá lá o asfalto largado lá do jeito que está, mas o centro da cidade, uma prioridade total da gestão. Então, o que falta na realidade é uma gestão de equilíbrio. Existe um desequilíbrio hoje. E o desequilíbrio é o seguinte: atende-se muito o centro da cidade e esquece os bairros da nossa cidade, que inclusive deram uma grande contribuição eleitoral para essa gestão estar aqui em mais de uma vez. E hoje os bairros da nossa cidade, vamos desmistificar, estão abandonados, estão largados. Olha o que é gestão. Uma gestão comprometida com a população, ela faria, aonde passa o transporte coletivo, todo um recap. Seria a primeira prioridade. Mas aonde que foi se fazer? Em volta do fórum, né?
em volta onde tem uma população que, inclusive, tem uma afluência, uma formação de opinião. Mas, senhores vereadores, o carnê do IPTU está para vir. Está para vir em janeiro para essa população. Está hoje um projeto aqui do aumento do ISS que nós precisamos discutir. Olha, eu fiquei pasmo, porque surpreendentemente cheguei aqui na Câmara e vi que estava tendo uma audiência pública. E nessa audiência pública, duas informações sobre a questão do valor do metro do IPTU. A primeira, 50% da população não está pagando IPTU. Por que não paga IPTU? Porque nós estamos vivendo num momento nesse país em que os salários não estão acompanhando a alta de imposto nos 3 níveis. No nível federal, no nível estadual e, infelizmente, no nível estadual está acompanhando isso. Então, quem vai ter que pagar pelo aumento? Aqueles contribuintes que pagam todos os meses. Segundo o senhor vereador presidente, 5 milhões de reais está previsto para arrecadação com esse aumento que poderá vir para essa Câmara votar. Não está o projeto aqui ainda. Disseram que estava publicado no site da Prefeitura, eu procurei já 2 vezes e não consegui encontrar. Paga-se aqueles que estão contribuindo. A questão do ISS que nós vamos votar hoje, qual é o impacto financeiro, qual é a arrecadação que vai ter? Não existe um planejamento da administração. O que existe é um grande número de obras inacabadas. Eu tenho visto o esforço em relação ao asfalto, senhor presidente, mas é em locais pontuais. Nós temos que fazer que se democratize o processo de asfaltamento em nossa cidade. Não podemos concordar onde se prioriza grande parte do asfalto que tem sido feito hoje, basta os nossos olhos verem ao centro da cidade. Quando onde o povo anda com a circular, anda pulando dentro dos ônibus de transporte coletivo. Por isso que essa questão da gestão que o vereador Rafael traz hoje é uma questão que nós temos que discutir sim. A democratização de uma gestão aonde haja equilíbrio na aplicação de recursos em todos os bairros. E o asfalto está sendo penalizado sim, principalmente a população mais pobre e dos bairros da nossa cidade. Muito obrigado. Só para concluir, fugindo um pouco do assunto, porque o assunto, na verdade, é o ISS. Mas, se me permite, vereador Rafael, aí dentro do tema, na legislatura passada nós montamos aqui uma comissão e saímos assanhados daqui para fiscalizar asfalto. E, na verdade, era um bando de leigo, eram 3 vereadores e ninguém entendia nada de asfalto, mas incomodou particularmente esse asfalto da Minas Gerais e da Avenida de São Paulo, que o ex-prefeito Fred fez, e era muito feio. Mas o nome daquilo ali é micropavimento e a função daquilo é proteção do asfalto. Então, em algumas situações, o prefeito Amin vai fazer esse micropavimento, que é, na verdade, para prolongar a vida útil do asfalto. Isso custa R$ 5,00 o metro, contra R$ 30,00, que é o metro de um asfalto normal. Então, em alguns locais, realmente, visualmente, não vai ficar feio, mas, tecnicamente, é um processo recomendável, sabe? Então, nós temos que ter bastante esse cuidado, que onde for micropavimento, realmente o visual não é bonito, mas ele consegue prolongar a vida útil do asfalto, e a Avenida Minas Gerais e a São Paulo são provas disso, porque elas estão resistindo por conta desse trabalho que nós julgamos muito feio no passado e que, na verdade, resiste e é eficiente. De qualquer forma, voltando aqui só para concluir, com relação ao ISS, não se duvida aqui do impacto que esse aumento vai gerar na economia de Cornélio Procópio. Por isso, pedimos aos nossos colegas que pensem na hora de votar a respeito desse aumento, pois, afinal de contas, a corda sempre arrebenta para o lado do mais fraco, no caso, o pobre. Muito obrigado. Não, escrevi, ué. Não estou escrito como é que passamos. Não estou escrito como é que passamos. Então não colocou o nome dele. Estou escrito, ué. Pedi inscrição. Eu pedi inscrição no grande expediente.
Passamos para a ordem do dia. Projeto em segunda votação. Projeto de lei 079/17, Executivo Municipal, cria o Conselho de Meio Ambiente e o Fundo Municipal do Meio Ambiente no município de Cornélio Procópio e dá outras providências. Projeto em discussão. Em votação o projeto. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantam. Aprovado o projeto em segunda votação. Vereador André está pedindo dispensa de terceiro. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantam. É aprovado o projeto em terceira votação. Projetos em primeira votação. Projeto de lei complementar 03/17, Executivo Municipal, dá nova redação aos artigos e incisos da lei complementar 093/03 ISS. Em discussão o projeto. Senhor presidente, peço a palavra. Não para discutir o projeto, mas eu observei o projeto que está aqui na pauta em segundo e observei que está sem assinatura da comissão. Nós tínhamos feito combinado aqui no início da legislatura que projetos que não tivessem assinatura da comissão não tramitariam nessa casa. Então seria interessante observar esses projetos, se eles estão com parecer assinado, para que possam tramitar. Se não tiver, não pode tramitar, porque isso foi acordado aqui. O projeto está com o parecer do vereador, com o advogado da casa, assessor jurídico, Rafael Brocha, e o parecer da comissão. Está aí, Marrom? Porque não está na pasta. Tem que ficar na paz isso aí. Tem o parecer. O que eu observei que está sem parecer é esse que está em segundo lugar na pauta. Quer dizer, tem o parecer, mas sem assinatura. Tem sim, vereador, mas já está trazendo lá. Em discussão o projeto. Peço a palavra. Tá? Do segundo, não do primeiro, não do primeiro votação. Em discussão o projeto. Senhor presidente, peço a palavra, que nós analisamos aqui e vamos apresentar umas emendas para apreciação dessa casa. Agora eu não sei como quer fazer, porque eu não sei se tem mais alguma emenda. Parece que você fez uma emenda ou... Pode apresentar, eu vou apresentar na sequência uma emenda verbal. Tá. Ó, são 3 emendas. A primeira emenda é uma emenda supressiva, suprimindo o artigo 3º da Lei Complementar 13 de 2017, que prevê o aumento do ISS com relação aos profissionais autônomos. 2. A emenda supressiva fica suprimido o artigo 4º da Lei Complementar 13 de 2017, que suprime aí o aumento do ISS com relação às empresas de autônomos, não as empresas comerciais, mas as empresas formadas só por autônomos. E, por fim, uma emenda modificativa, onde a gente retira alguns dos serviços que estão sendo aumentados. No caso, seriam os seguintes serviços. Vamos lá. Processamento de dados e congêneres, licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, assessoria e consultoria informática, serviços de saúde, serviços de diversão, lazer, entretenimento, espetáculos teatrais, cinematográficos, circense, parques de diversão, shows de balé, dança, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais,
feiras, exposições, competições esportivas, execução de música, produção mediante ou encomenda de eventos, espetáculos, shows, balé, dança, desfiles, fornecimento de músicas em ambientes fechados, desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trio elétrico, congêneres, exibição de filmes, entrevistas musicais, recreação, animação, franquia e serviços funerários. Apenas para... Essa é a primeira emenda, né? São 3 emendas. Essa é a terceira. Com relação a essas emendas, continuaria a ser cobrado o ISS, mas seria de 3% sobre esses serviços que nós falamos. Com relação aos primeiros serviços, processamento de dados, licenciamento, informática, por conta do interesse que nós temos na vinda de empresas de tecnologia para o município, por conta da UTF-PR. Questão dos serviços de saúde, porque o serviço de saúde é o serviço onde a pessoa pobre mais utiliza. É que nem a gente fala, né? O rico tem plano de saúde. O pobre, a hora que tem que se socorrer, tem que pagar. E se não pagar, não consegue fazer, às vezes, seus exames devido à demora do atendimento no serviço público. Então, a gente está colocando esse serviço de saúde porque afeta diretamente a população. Colocamos as questões de cultura, que seriam espetáculos teatrais, fornecimento de música, por entender que nós temos que incentivar essas práticas. Por exemplo, tem até espetáculos, exibições cinematográficas. Aqui em Cornélio, nem cinema nós temos, e cidades menores têm cinema. Além disso, questão das franquias. Hoje existem inúmeras franquias aqui em Cornélio Procópio, e essas franquias empregam inúmeras pessoas. Por isso que nós também pensamos na questão das franquias. E questão dos serviços funerários, porque já é um momento difícil, e a gente aumentar imposto na hora da morte, é a hora da morte, né? Peço palavra, senhor presidente. Pois não. Eu tinha pedido a minha inscrição no grande expediente, mas por um erro meu até de eu não ter ido me inscrever, eu não consegui falar. Eu vi as pessoas que me antecederam no pequeno e no grande expediente, estou vendo as pessoas dizer aqui. Algumas vezes as pessoas começam sempre a dizer, porque tudo em relação ao pobre, tudo em relação ao pobre. Eu acho esse discurso bonito, mas é só discurso. Porque tudo é em relação ao pobre, mas eu só vejo o discurso, vereador Luiz Carlos, não vejo ninguém tomar realmente medidas concretas para poder dar condições para que o pobre não se estabeleça e crie condições para que sane as dificuldades do pobre. A gente está querendo votar ISS, é uma coisa percentual, certo? Sábado eu estava conversando, com todo respeito, com o prefeito sertanejo, ele falou, não sei que vocês estão nessa celeuma, se quiser uma lei federal, ela foi aprovada em tudo em 5%. Tem prestador de serviço em Cornélio Procópio que está achando que vai pagar 2%, 3%, mas no município de Sertanejo eles pagam 5%. Pessoas da saúde também, senhor presidente. Médicos que atendem aqui, atendem lá. É que em Cornélio Procópio, até por causa de ter uma cidade maior, a cidade regional, a cidade de polo, o alvoroço político entre situação e oposição, ele começa a criar muitos isso. Mas aí nós vamos voltar lá na situação do pobre. Mas se nós não arrumarmos dinheiro realmente para pensar, para poder fornecer saúde de graça, educação de graça, atendimento ao pobre, se não tiver, como é que nós vamos atender o pobre se não tiver dinheiro? É isso que eu lhe pergunto, senhor presidente. É muito discurso, é muito blá blá blá, teórico, mas na prática. Tem muita gente que está ganhando milhões e pagando aqui 400, 500 reais por ano de ISS. Só que e se você for aí pegar consulta, é médico, é advogado, é dentista, você tem que marcar daqui 4, 5 meses, porque hoje não tem para ser atendido. Só que a hora que mexe no bolso dele, ele quer pagar por pessoas que recebem no máximo 10 mil, ele ganha 200, 300 mil por ano, e quer pagar 400 reais, vereador Carlos. A hora que vai subir para ele proporcionar o ganho dele, ele chia. Aí ele procura algum representante da classe para chiar. Só que aí vem o discurso teórico que nós temos que pensar no pobre. Mas pensar no pobre é fazer a arrecadação do município, de algum lugar tem que tirar, porque senão nós vamos ter que fechar a escola, vamos começar aqui, cada vereador fala, eu vereador aqui, eu vou pedir que feche a escola, o posto de saúde do bairro tal, eu vereador vou pedir isso, vou pedir aquilo, porque ninguém tem, só se o senhor presidente ou o prefeito arrumar uma varinha mágica.
certo? O vereador Fernando, ele citou que o panorama está esquecido. Só que eu vejo o discurso, achei que ele fosse infartar aqui hoje. E por que ele não foi atrás dos representantes dele até hoje em Curitiba e Brasília para arrumar, então, asfalto para o panorama? Dizendo que é só os bairros, é só o centro que está sendo beneficiado. Desculpe, vereador, se o senhor andar na Vila Nova, ela já foi beneficiada. Se o senhor andar no Nova Esperança, ela já foi beneficiada. Se o senhor andar no Primavera, ela já foi beneficiada. Se o senhor andar pelos arredores do Cibim, eles estão fazendo o Cibim, vão pular para o universitário. Não, agora eu estou falando, depois o senhor fala. Só que não dá para fazer tudo no mesmo dia. Hoje nós estávamos conversando com o pessoal, eu conversei com o pessoal dessa de Astorga que está aqui, eles já têm o planejamento para sair aqui São Silvestre, Pérola, Morumbi, chegar no panorama. Ele ainda falou assim, eu sei que foi ali perto da Praça Botafogo hoje, eles estavam mexendo por ali. Até porque a gente tem que parar que esse discurso, jogar centro, está igual o Lula, é coxinha contra o outro lá. Agora em Cornélio é bairro contra centro. Pelo discurso das pessoas, aqui que eu estou vendo, o pessoal do centro não presta, é tudo burguês, não paga imposto. O pessoal do centro também paga imposto. Ele também tem que ser atendido. Ele paga proporcional. E eu estava hoje conversando com o rapaz dessa empresa aí, desse consórcio que nós aprovamos aqui. Ele falou, olha, com todas as dificuldades, Cornélio Procópio é uma das poucas cidades do Paraná, não era para nós estarmos aqui. Porque cada 10, 15 dias eles têm que mudar de cidade. Ele falou, nós vamos ficar aqui porque vocês estão dando condições e tem dinheiro em caixa ainda para fazer as coisas, porque a maior parte da cidade que nós estamos aqui, Luiz Carlos, ele falou assim, nós não vamos fazer, porque não tem dinheiro. E com essa vocês estão, não sei do que milagre vocês estão fazendo. Só que as pessoas, primeiro você faz, como o Vossa Excelência falou, você faz a base, depois que vem comigo o pavimento. Só que o problema, nós já fomos situação, nós já fomos oposição, eu acho que tem que fazer crítica, tem que criticar. Mas tem que criticar então e mostrar a solução. Não quer aumentar a ISS? Vamos parar. Não precisa aumentar. Mas depois não vem cobrar que tem que fazer asfalto, que tem que ter saúde, que tem que ter educação, que tem que ter creche. Agora, desculpa, vereador Rafael, por todo o respeito que eu tenho de Vossa Excelência, mas a emenda de Vossa Excelência acaba com o projeto. Então, se for para nós votarmos a emenda do vereador, é melhor nem botar o projeto para votar. E cada um assumir a responsabilidade e falar, a partir de hoje, eu vou ser responsável por não ter educação melhor em Cornélio, eu vou ser responsável por não ter saúde em Cornélio Procópio, por não ter nada em Cornélio Procópio. Então, essa é a minha posição. Respeito a posição de cada um, mas eu acho que a gente tem que largar um pouco. Vamos fazer política, sim, mas vamos fazer política em 2020. Nós estamos em 2017, pegamos uma cidade estourada. O PMDB, senhor vereador Fernando, teve a oportunidade de fazer o asfalto ano passado, porque o grupo do PMDB teve com a dona Aurora na prefeitura e não tiveram a coragem de entregar à prefeitura. Renunciaram. Foi inédito aqui em Cornélio Procópio. A primeira vez que um prefeito foi cassado e logo em seguida a vice renunciou. Vamos deixar o prefeito trabalhar um pouco. Daqui 4 anos, se ele não for a contenda da população, vocês assumem a prefeitura e mostram a capacidade de vocês. Só que, pelo amor de Deus, é todo dia, é cacete, é filme, é cacete, é filme. Até quando uma empresa séria como a Sanepar assume que teve erro dela, é cacete em cima da prefeitura. Vocês tiveram oportunidade para fazer, por que não fizeram melhor? Se tivessem feito melhor, hoje estariam no poder, a população teria reconhecido e tinha devolvido vocês ao poder. Mas não. É muita crítica, senhor presidente. Chega uma hora, desculpe, é o desabafo, mas chega uma hora que cansa isso. É o jogo de coxinha contra burguês, é o jogo de bairro contra centro. Vamos ter responsabilidade um pouco. Senhor presidente, eu peço a palavra. O vereador líder do prefeito faz nessa noite uma defesa bastante política. Ele comete o primeiro equívoco quando diz que é uma lei federal que o prefeito sertaneja disse a ele. A lei federal, ela trata de 3 itens: plano de saúde, cartão de crédito e leasing. O que está sendo proposto aqui para essa Câmara votar é uma reforma por inteira que há muitos anos não acontece na Câmara de Vereador de Cornélio Procópio. Se não me falha a memória, a última vez que aconteceu isso foi em 93. Nós estamos fazendo, na realidade, o que nós estamos votando aqui é uma reforma, como teve a reforma da Previdência, como teve a reforma trabalhista, a nível municipal nós estamos fazendo uma reforma tributária, em que estão se aumentando, e que ao invés de se fazer uma gestão para aqueles que não pagam, estão penalizando aqueles que pagam. Quanto à questão, quando o vereador líder do prefeito
coloca aqui que a gente não tem trazido solução para Cornélio, nós estamos muito tranquilos em relação a isso. Buscamos junto com o senador Requião, recursos para asfalto, foi feito para a cidade, mas quem define o local é o Executivo Municipal. Foi muito bem feito a Francisco Morato, comemorado, porém, por parte do Executivo, não houve uma linha sequer dizendo de onde que veio o recurso. Hoje nós recebemos aqui uma resposta do pedido de informação sobre aplicações na área da saúde. Senhores, para nossa felicidade, você só vê aqui, ó, Requião, João Arruda, Requião e um outro deputado aqui, que eu estava vendo o nome aqui, do Alex, uma emenda. Então, nós temos contribuído. Tá? Nossa parte a gente tem feito, buscado recursos. Todos os anos o senador Requião manda uma emenda de R$250 mil para Cornélio Procópio. Tem 399 municípios para mandar, todos os anos ele manda para Cornélio. Com relação, eu era até esses dias atrás o presidente do PMDB. A Aurora convidou pessoas do PMDB para fazer parte da gestão dela. O pouco período que ela ficou, fazer uma rua, né? Segundo os balancetes, houve um superávit de R$8 milhões em 31/12 deste ano, dos quais garantiu em depósito já na primeira fala do atual prefeito, no mês de janeiro desse ano, o 13º. Então, o discurso político é bem elaborado, os fatos nós estamos colocando aqui e a clareza está aí. Nós temos feito a nossa parte. Eu acho que o que o prefeito mandou é o famoso bode na sala. Está aqui o ISS para vocês votarem. O ano que vem, a população só vai sentir isso após a aprovação. Tanto é que a gente vê aqui nas galerias da Câmara, hoje tem apenas 5 pessoas aqui. Tá? Uma omissão por completo, principalmente das clínicas, que deveriam estar preocupadas, porque Cornélio é um centro regional médico. Todos nós sabemos disso. Isso é prioridade. E as emendas que o vereador Ora apresentou aqui, quais são as áreas? A área tecnológica, as áreas ligadas à saúde, as áreas ligadas à cultura, as franquias. O vereador Johnny sabe muito bem, e olha, vereador, o senhor vai ter dificuldade para votar hoje. O senhor é representante do comércio local, e o que mais cresce nessa cidade são as franquias. Como é que nós vamos penalizar as franquias? Que para o cara ser franqueado, ele paga taxas para quem oferece o nome para ele. E para o serviço funerário, que a gente sabe que é um dilema das pessoas quando falecem. Ao terminar, eu quero pedir desculpas, tá? Aos senhores, mas eu lamento muito pelo falecimento do Alfieri hoje. O Alfieri é uma pessoa fantástica, Edmar, fez política com a gente na época, saiu da política e nunca deixou de participar da política. Eu tenho o maior respeito. Outro dia eu fui atendido pelo filho do Picoloto lá na Unimed. Deu um tratamento extraordinário. E eu falei, olha, Picoloto, eu vou ter uma gratidão eterna, porque eu fui adversário do seu pai a vida inteira. E você deu um tratamento ao meu filho aqui que eu estou sensibilizado. Então, essas pessoas que participam da política, não como candidato, mas participam ajudando, como tantos outros. E hoje eu falo para vocês, é aquele amigo que eu conto numa mão, mas independente disso, o Alfieri nunca deixou de participar de uma campanha política. E nós devemos valorizar essas pessoas que participam do processo eleitoral, porque elas, quando participam do processo eleitoral, elas acreditam em proposta, elas acreditam em ideia, elas acreditam em pessoas e têm esperança. Então, eu queria fazer uma homenagem hoje para o Alfieri, o Edson Alfieri, que ele vai fazer muita falta para nós. Com certeza. Quem vai fazer a votação das emendas, vereador? Só esclarecer uma questão com relação ao que foi dito pelo vereador Edmar, porque eu acho bonito o discurso. Precisamos de dinheiro para fazer. Precisamos aumentar imposto para isso. Mas na campanha eleitoral não ouço falar isso. Ninguém fala isso. E a gente é que tem o discurso eleitoreiro. O que se vê é que está se tomando o caminho mais fácil. Mas, vereador, vamos se ater ao projeto. Sim, mas vamos chegar em lugar ele citou, eu tenho direito eu entendo. De me explicar. E estou me explicando o porquê dessas emendas. O que a gente está pensando é que aumentar imposto é fácil, vai pagar pouco, o cara é rico, mas
Não é só o rico que paga imposto. Aliás, o rico é o que menos se preocupa. Quem tem que se preocupar é o pobre, que é ele que vai ter que arcar. Imagina o cara que paga aí quinhentão de ISS por ano que vem vai pagar quase R$1.000. E às vezes é um cara que tem uma renda que não é compatível. Quer dizer, as coisas têm que ser pensadas. É fácil aumentar o imposto para justificar os atos. O difícil é tornar a máquina administrativa eficiente, a máquina administrativa sem gastos, aumentar a receita sem aumentar imposto. Essa é a dificuldade. É aí que está o grande administrador. É aí que está o grande administrador. Aumentar imposto para fazer as coisas, qualquer um pode fazer. E a gente está vendo aqui o que está acontecendo. Em vários lugares, todo mundo que está aumentando imposto aí para tentar fazer frente aos desperdício público, que é gigantesco nesse país, que é gigantesco, e é gigantesco aqui em Cornélio também. Aqui em Cornélio, hoje, temos quase 1.400, 1.500 funcionários. Como é que se chegou a isso? Foi hoje? Não. Foi nas administrações anteriores, inclusive do atual prefeito. Se a situação da cidade hoje é essa, o seu prefeito tem muita responsabilidade. E agora, ele quer arrumar os erros do passado nas costas da gente. Mas os prefeitos anteriores também têm, inclusive os prefeitos do PMDB. Muito menos, né? Muito menos. Muito menos, não. Eu acompanhei todos. Eu posso dizer. Vereador Rafael, voltando na emenda de Vossa Excelência, na sequência eu vou fazer uma proposta de uma emenda e que trata alguns itens que Vossa Excelência apresentou. Eu só preciso saber quais os itens que envolvem o setor de tecnologia. Na sua emenda ela traz diversos itens. O setor de tecnologia já tem o 1.04, que foi dado 2%. Correto. Certo? O 1.03, 1.05 e 1.06 foi para 5. Esses foram para 5. E 1.07 e 1.08 ficaram em 3. Ficaram em 3. Tá. Então, na sequência eu venho com uma proposta também, só que específica só para esse setor, tá? Então vai ficar parecida a emenda, mas eu quero deixar claro que eu vou pedir na emenda os 2% no item 1 do anexo único da Lei 93/2013 e seus subitens, tá? Então daí entra todos esses itens aí de 1.01 a 1.08 na alíquota de 0.2. Tá? É que a emenda de Vossa Excelência ela traz alguns desses itens, mas na sequência ela traz diversos itens aí, inclusive funerário e outros. Eu achava então melhor votarem as nossas emendas e depois vota a sua. Também acho. Senhor presidente, só antes eu gostaria de encaminhar a votação à emenda. Só quero fazer uma pergunta a Vossa Excelência, porque eu prometo que eu não vou falar mais nada. Pelo menos é o que eu procuro estudar e entender. O pagamento do ISS é proporcional ao ganho, não é? É isso? Então tá bom. Só isso que eu gostaria de saber. Só uma parte. Não, senhor presidente, eu não pude falar no pequeno. Já teve a parte e teve a justificativa. E não tem mais a parte. Se eu não pude falar. Vamos se ater agora. Vamos voltar. Vamos voltar aí a emenda. Faz a primeira emenda, vereador. Não pode, porque primeiro foi discutido, depois foi encaminhado de votação. Os nobres vereadores já falaram nos dois. Então, se eu não pude usar a tribuna, também eu gostaria que cumprisse aqui o regimento. A primeira emenda, ela suprime o artigo 3º, que diz o seguinte, o artigo 3º. É o aumento dos profissionais autônomos, no caso dos de nível superior, que estão aumentando de 160 UFMCP para 340, profissionais autônomos, que está indo de nível técnico, que está indo de 100 UFMCP para 90, e dos profissionais autônomos, que é de 45, 50 para 95
Esses não são proporcionais, esses são aumento no recolhimento. Essa é em discussão a emenda do vereador. Essa é a primeira emenda, tá? Já não foi discutida. Não, é em discussão da primeira emenda. Já não foi discutida? Já discutiu. Ele jogou as 3 emendas numa só, não foi isso? Não, já eu apresentei as 3. Peraí. Já tá as 3, tá? Vai botar então? Quer a segunda de novo? Que eu repita a segunda? Não, então nós Vai vamos botar as 3 em vai votação. votar uma por uma ou as 3 de uma vez? Sim, as 3. Ó, a segunda emenda fica suprimido o artigo 4º, que trata do aumento do ISS com relação às empresas unipessoais, que são as de médicos, que acho que foi de 30 para 55, de enfermeiros, que foi de 30 para 50, de médico veterinário, que foi de 30 para 50, contabilidade, que foi de 30 para 50, agente de propriedade industrial, que foi de 25 para 45, advogados, que foi de 30 para 55, engenheiros, arquiteto, urbanista, agrônomos, que vai de 30 a 55, dentistas a 30 a 55, economistas 30 a 50 e psicólogo, fonoaudiólogo de 30 a 50. E, por fim, as emendas com relação àquelas áreas lá. São essas 3 emendas. Então vamos botar em votação a primeira emenda. Está em votação a primeira emenda. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Reprovada a emenda com dois votos. Segunda emenda, vereador. Vereador? Não, é a segunda emenda agora. Segunda emenda. Fica suprimido o artigo 4º da Lei Complementar 13 de 2017. Em votação a emenda. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Terceira emenda, vereador. Emenda modificativa. Artigo 5º, inciso 1, a linha B terá a seguinte redação: para os serviços prestados nos itens 1.09, 304, 6.05, 6.06, 7 e seus subitens, 10.1, 10.02, 10.03, 10.04, 10.08, 12.04, 12.06, 12.09, 12.10, 14.14, 17.02, 17.04, 17.05, 17.10, 17.11, 17.13, 17.14, 17.16, 17.19, 17.20, 17.22, 17.23, 18 seus subitens, 19 seus subitens, 21 seus subitens, 22 seus subitens, 23 seus subitens constantes do anexo 1 desta lei. Esses teriam aumento para 5%. Em votação a terceira emenda. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Voto com 2 votos contrários. Agora. Foi reprovada com 2 votos. Reprovado com 2 votos contrários. Passamos agora. Tem mais. O Jones vai fazer tem mais alguma coisa? Sim. De acordo com o artigo 118 do Regimento Interno, vou fazer a proposta da emenda verbal no que diz respeito à alteração do item 2 do artigo 16 da lei que está sendo proposta. Então eu gostaria que fosse feita a alteração para que seja feita a composição do item 1 do anexo único e todos os seus subitens no item 2, onde contempla a porcentagem de 2%. Ou seja, todo aquele setor de tecnologia ficaria nesse item. Com a justificativa, senhor presidente, de que nós temos aí uma previsão de implantação de um parque tecnológico em nossa cidade, que nós temos uma universidade tecnológica em nossa cidade, e nós precisamos apoiar esse setor para que futuramente eles possam se beneficiar dessa tarifa no ISS. Tá.
Em votação a emenda. Essa palavra, Não, senhor não, presidente. Não, eu acho que sim. Até para discutir a emenda. É uma emenda que está sendo apresentada agora. Discutido, vai ter pode falar. A única preocupação, vereador Jones, é que para prever uma redução futura, estão sendo beneficiadas uma série de empresas de tecnologia agora. Então, se o argumento é reduzir imposto para atrair empresas para o parque tecnológico, essa é uma situação que tinha que ficar explicitada no projeto, porque nós temos uma série de empresas de tecnologia já funcionando e que vão se beneficiar dessa redução, enquanto outras categorias vão ter aumento. Então, nós teríamos que ter essa preocupação. Se é para atrair empresas novas, é uma situação. Agora, do modo como está beneficiando as que já existem. Eu acho que não só na questão de atrair, como também dar condições para que os futuros formandos da Universidade Tecnológica, filhos de Cornélio Procópio, permaneçam no nosso município. Levando em consideração que hoje, por conta do desenvolvimento que nós estamos tendo no setor, essas são as profissões do futuro. Tá? Aí consideramos justo como forma de atração de investimentos e de empresas. Eu estou falando das que já existem e que vão se beneficiar de redução de imposto. Inclusive, nesses itens aqui, vereador, muitas atividades ainda não existem em Cornélio Procópio. Mas algumas já existem e funcionando. Algumas sim. E vão ser beneficiadas com redução de imposto. A proposta de algumas é que iria para 5, e eu estou trazendo a proposta que elas elas estavam em 3 e que elas cairiam para 2. E é justo reduzir uma vantagem aí de 1% no setor da tecnologia. Eu penso a parte. Com relação a gente está tentando não aumentar, é óbvio, porque a gente entende que o aumento vai ser prejudicial, pode afastar investimentos. É óbvio que a redução é bem-vinda, principalmente nesse setor, porque é um setor que a gente quer atrair empresas. Mas pena que não houve a mesma compreensão com relação a outros setores fundamentais para a economia de Cornélio. Sim, até porque senão eu ia falar que o vereador está na contramão da proposta que tinha feito anteriormente. Justificativa de voto, senhor presidente. Eu vou votar contra essa emenda também, porque votamos contra outras, até no caso mesmo o vereador citou parecida. Então, já que é para regularizar, para aumentar, vamos aumentar para todo mundo. Alguém mais quer discutir? Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Foi aprovado, né? Aprovado com 4 votos contras. Agora vamos botar o projeto em votação, com as emendas apresentadas. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado o projeto com 2 votos contrários. Próximo projeto de lei 088/17, Executivo Municipal, da nova redação e dispositivos área municipal 097/17 e da outras providências, habitação popular. Em discussão o projeto. Esse projeto é que eu gostaria de ver o parecer assinado pela comissão. Vem com o nome. Da comissão.
Aí, aí, Viveu. Esse aqui é o que veio o nome da cidade errado. É só isso? Tá assinado, vereador? Você assinou, só que tá lá no outro. Esse aqui não. Esse aqui é que veio o nome da cidade errado. Eles copiaram o texto. Simples, né? Esse eu acho que dá pra... Não, nada a ver, tá certo. Pega lá, tá lá no... Vamos fazer essa publicação. Não está aí os projetos, não vai entrar? Não, vai sim, é um projeto, acho que é um erro formal simples e não tem problema. É? Então, em votação o projeto. Aquele que for favorável permaneça como estão, os contrários se levantem. Aprovado o projeto em primeira votação. Projeto Lei 036/17, Ananias Neto. Autoriza o Poder Executivo a dispor sobre o programa Wi-Fi livre Cornélio Procópio e dar outras providências. O projeto está em discussão. Presidente, só rapidamente, já apresentei para vocês o projeto, a gente já pôde experienciar um pouco durante a semana. Só gostaria de agradecer à doutora Kelly que ajudou eu na montagem do projeto. Em discussão. Peço a palavra. Até uns dias atrás, essa questão foi levantada até pelo vereador Rafael Ranucci, que disse até que o tio dele, que parece trabalha na Copel, estava para trazer a internet pela Copel, e até para esclarecer, não sabemos se isso já veio, se está para acontecer. Rafael, na verdade essa conversa foi que no projeto da troca da iluminação de LED do vereador Rafael, numa das discussões é que poderia... Foi levantado. Isso, foi levantado que talvez com essa nova tecnologia pudesse acrescentar o Wi-Fi, mas ele não foi incluso dentro do projeto, né? Então eu fiz um projeto... Não estou nem falando isso, eu só não sei como é que está essa situação. Sim. Até porque é do interesse da comunidade saber se às vezes já tem alguma coisa em vista, né? Sim, sim. Com esse projeto de lei isso ajudaria nisso. E é óbvio que você está de parabéns por isso. E a gente queria só saber como é que está, porque às vezes está para chegar, vai chegar nas praças, né? Você tem razão, porque foi discutido na época, foi levantado, mas a situação atual seria essa. Se quando viesse essa troca de iluminação, viesse uma tecnologia similar, mas ainda não... Tá jóia. Passo a palavra, senhor presidente. O vereador Bruno Magalhães apresentou aqui um projeto de internet livre nas praças. É o chupa-cabra. Praça Brasil e Praça Botafogo. E o vereador Bruno, me lembro que fez um barulho enorme aqui, dizendo que as praças tinham internet gratuita. Não sei se isso funcionou efetivamente ou não, mas o vereador Fernando deve estar lembrado dessa... Tinha essa confusão aqui na... Hoje nós temos um Wi-Fi funcionando, sim, que é na Praça Brasil. Tá? É o único Wi-Fi que tem disponível em relação ao município. E aí eu só fiz esse questionamento, vereador Edmar, porque eu encontro... Esse Wi-Fi da Praça Botafogo, eu fui um dia lá e o Bruno Magalhães falou, não, é só se acessar, mas não abria nada. Você só acessava. Como é que procurando? Você ficava lá eu digo isso porque tem um outro procedimento aí, já foi objeto aqui de requerimento aprovado nessa casa, convidando o presidente da Copel Telecom, Adir Anucci, para que comparecesse aqui numa sessão, porque eu tenho encontrado umas equipes fazendo instalação de rede de fibra ótica na cidade. Sabe-se lá em quais bairros, o valor do investimento, e até hoje eu não sei se foi convidado o Adir, se não foi feito esse convite. É importante, então, que refaça esse convite até para a gente abordar essa questão da fibra ótica em outros bairros da cidade e também essa questão.
Com certeza. Ô, presidente, só fazer uma colocação aqui, que o Fernando me apelidou hoje. O Fernando fica enciumado que eu pego alguns projetos antigos, contextualizo eles, deixo eles lindos e muito bom para a nossa população, ele fica enciumado. Porque daqui a pouco vai entrar em apresentação aqui um muito bom que é o Adote Seu Canteiro, que é uma reformulação de acordo com o vereador no projeto dele. Em votação o projeto. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado o projeto. Projeto em apresentação. Projeto Lei 038/17, Ananias Neto, Jones Campos. Autoriza o Executivo Municipal a instituir o programa Adote um Canteiro, no âmbito do município de Cornélio Procópio, Paraná. Pedido de informação. Senhor presidente, só uma questão de ordem aqui. Tá? A gente fica numa dualidade. Artigo 164, parágrafo 2º. O presidente declarar prejudicada a discussão quando qualquer projeto objeto idêntico a outro que já tenha sido aprovado antes. Muito bem. Esse projeto, tá? Nós fizemos ele em 93 ou 94. Projeto muito bem elaborado na época que foi discutido. O Zé Antônio, na época, era vereador, assinou ele junto com a gente. Projeto bem elaborado, bem discutido, aprovado pela Câmara, muito pouco executado. Tá? Os vereadores que apresentam esse projeto agora, quero dizer que eu tenho o maior respeito. O entusiasmo que vocês têm hoje é o entusiasmo que eu tinha ontem. E eu tenho que ter o maior respeito por vocês. Não quero... Acho uma discussão desnecessária e não produtiva, Edmar. Você que é um vereador aí meio conselheiro, né? Tá? É uma discussão improdutiva dizer que alguém não pode apresentar um projeto. Mas tem uma falha no meio do caminho. Aquele sistema que compilou todos os projetos precisa de estar no ar. Porque daí não tem esse tipo de discussão. Entendeu? Porque o doutor Ismar, que hoje não está aqui, me pediu para que fizesse um projeto relativo a praças e para colocar placa nas praças com auxílio. Eu estou buscando exatamente nesse projeto, que eu não consegui encontrá-lo, mas sei que tem. Depois eu encontrei e passei ao advogado da Câmara aqui, o Rafael Brocha. E hoje eu fui lá, Rafael, dá uma olhada que esse projeto tem. Mas se nós tivéssemos implantado aquele sistema que a Câmara mandou, não é compilar, como é que chama mesmo? Digitalizar tudo, nós não teríamos essa dificuldade. Então eu quero concluir o seguinte, tá? Que esse projeto de vocês, Jones e Neto, venham para acontecer. O que nós fizemos no passado foi a contribuição que nós demos naquele momento. Tá? Eu quero que esse projeto de vocês seja aprovado e que o Executivo Municipal tenha o maior respeito em cumpri-lo. Eu não vou, se isso acontecer, eu não vou ter ciúme nenhum. Não vou ter ciúme nenhum, porque eu acho que nós temos que pensar no para frente, no realizável, naquilo que deve acontecer, entendeu? E por uma falta de ter essa informação, eu anotei aqui, nós tivemos nesse ano 5 projetos idênticos a projetos que já foram aprovados aqui anteriormente. Quero dizer para os senhores, tá, que eu gosto muito de fazer projeto. E projeto dá trabalho. Às vezes, para você fazer um projeto, você leva 9 meses. Eu tenho um projeto, por exemplo, sobre a questão dos moradores de rua. Esse projeto, eu estou com ele há pelo menos 4 anos, tentando terminar ele. Eu não consigo. Eu já parei um monte de vezes tentando terminar, porque você barra na inconstitucionalidade legal e eu já tive esse projeto, inclusive, vetado pelo ex-prefeito Fred. Mas eu acho que é uma questão importante e que é uma política pública para ser desenvolvida. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, senhor presidente, tá? Toca o projeto que os 2 vereadores apresentaram e eu quero me somar aos senhores para lutar que isso aqui venha acontecer. Entendeu? E conheça esse meu lado. Eu gosto de transformar as coisas, de repente, num motivo para que a gente possa ser um pouquinho mais desestressar, né? Descomplicar as coisas. Pedido de informação. Protocolo 37717, Fernando Pepes Rafael Sampaio. Tá. Solicita cópia dos relatórios fiscais quadrimentais dos últimos anos.
discussão, em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado o pedido de informação. Próximo. Protocolo 37817, Fernando Pepe Rafael Sampaio, solicita informações pormenorizadas sobre o número de servidores na atual administração pública municipal, direta e indireta, ligada ao Executivo Municipal. Em discussão, em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado o pedido de informação. Indicações. Protocolo 371/17, Ananias Neto, indica recap asfáltico na rua Presidente Washington Luiz. Protocolo 372/17, Sebastião Lucre, indica instalação de parque infantil na escola Acílio Carazai. Protocolo 373/17, Sebastião Lucre, indica asfaltamento da rua que margeia o tratamento de esgoto da Sanepar, ligado ao conjunto Marta de Cache. Protocolo 374/17, Luiz Carlos Amâncio, solicita informações sobre situação do quadro funcional relacionado à segurança e monitoramento das diversas unidades de administração municipal. Protocolo 375/17, Luiz Carlos Amâncio, indica segurança ao posto de saúde da Vila Independência. E protocolo 376/17, Luiz Carlos Amâncio, indica contratação de profissionais de engenharia de tráfego. Não havendo mais matéria, em nome de Deus, está encerrada a sessão.